ensine seus filhos a lutarem pelos direitos deles. Gente, aconteceu algo muito chato hoje na escola do meu filho. Meu filho, ele tem 7 anos e está na primeira série da escola japonesa, no Ichinese, no Shogaku Ichinese. O que aconteceu? Na sexta-feira ele faltou e foi combinado o seguinte: quando ele faltasse, a professora iria enviar os exercícios para ele fazer em casa, no dia que ele faltou. Porque houve um outro dia que ela deixou o menino sem recreio, porque disse que como ele faltou, ele tinha que fazer os exercícios na hora do recreio. Aí a tradutora estava lá, ficou com dó e conversou com ela para ela enviar os exercícios para ele fazer em casa. Aí onde outro dia ela me ligou e perguntou se eu preferia que ele fizesse em casa ou que ele ficasse lá mesmo chorando sem recreio fazendo exercício. Eu falei, não, eu quero que ele faça em casa, porque a gente pode ajudar ele também. E ficou combinado assim. Aí quando foi hoje, ele foi pra escola, né? Sexta-feira ele não foi. E o que aconteceu? A professora, na hora da comida, na hora de comer, o que aconteceu? A professora pegou os exercícios de kanji e deu pra ele fazer. Ele falou, não, eu quero comer. Eu tô com fome, eu quero comer. Ela falou, não, você não vai comer enquanto você não fazer todo o exercício. Aí ele falou, não, mas eu quero comer minha comidinha, eu tô com fome. Ela, não, você não vai comer comida. Aí ele pegou e foi pro lado, foi pra sala do lado, pedir ajuda pra professora da segunda série. A professora da segunda série veio e foi pra dar comida pra ele. Nisso que ela foi pra dar comida pra ele, a professora dele falou, não, ele não vai fazer porque ele não fez o exercício de sexta. Gente, ele faltou na sexta-feira e o combinado foi ele trazer pra casa o exercício. Aí a professora pegou e deu a comida que ia dar pra ele pra pessoa que tava atrás dele. Aí meu filho ficou chorando, tipo, querendo chorar. O que ele fez? Ele disfarçou, saiu da sala e foi até a sala do diretor. Na verdade, ele foi na sala lá pra procurar a tradutora. A tradutora não estava, aonde o subdiretor viu ele chorando e ele contou que a professora falou que se ele não fizesse exercício, ele ia ficar sem comer, só que era a hora de comer e não era exercício de hoje, que ele queria levar pra casa. Ele falou que queria levar pra casa, ela falou que não, que ele ia fazer ali. E ele não ia comer enquanto ele não terminasse. Aí o subdiretor subiu e chamou ela e falou pra ela, não, você tem que dar uma comida dele. Ela falou, não, mas por que você fez isso? Ela falou, porque ele não fez os exercícios. Ele, não, mas você não pode deixar a criança sem comer. Aí ele pegou e falou, vai lá e dá comida do menino. E aí ela entrou, o meu filho entrou, quando ele entrou, todas as crianças já estavam tudo com comidinha, tudo comendo, e só a mesa dele sem comida. E detalhe, ela virou a mesa dele pra parede. Ela não ia dar comida pro menino, né? Gente, aí foi onde ela foi e deu a comida pra ele. E aí depois falou pra ele, você tem que avisar quando você sair da sala, né? Porque ele saiu escondido e foi chamar o subdiretor. Isso não vai ficar assim, a gente vai atrás, a gente vai tomar as providências, porque houve desde o início, ela tirou leite do meu filho, porque ele não tomava tudo, ela tirou o leite dele, deu caixa aberta pra ele, ele chorou querendo a caixinha fechada, igual de todas as crianças, ela simplesmente falou que que não podia. E ele entende, ela poderia ter explicado pra ele. E aí foi onde ele disse que tinha menos da metade que ela deu pra ele, ele falou que queria mais, ela falou, você vai tomar em casa. Onde a gente foi conversar na escola também e falou, olha, a gente paga o Kyoshoku igual de todas as crianças. Então ele queria o leitinho dele, e depois vai tomar em casa, ele tem que se satisfazer, né? Então a gente já foi várias vezes conversar, foram muitas coisas que aconteceram. A gente vai atrás e vai tomar as devidas providências, que não vai ficar assim, a gente já cansou de ir na escola conversar. Mas, gente, o que eu quero dizer pra vocês, ensine os seus filhos a lutarem pelos direitos deles. Era a hora da comidinha dele, era a hora dele comer. Ele estava com fome, ele queria a comidinha dele, ele foi atrás. E se fosse uma criança que não conseguisse se comunicar em japonês? E se fosse uma criança que abaixasse a cabeça pra professora e ficasse lá chorando lá e ficasse sem a comida dele, né? Porque já foi combinado, exercício manda pra casa e faz em casa. Por que ela fez o menino ter que fazer ali? E sendo que, detalhe, o subdiretor mandou ela dar comida, ela deu a comida, e depois ele não fez o exercício porque ela não deu mais e também não mandou pra casa. Ou seja, ela colocou o exercício só para o menino ficar sem comer? E se fosse uma criança que não conseguisse se comunicar? Se fosse uma criança que não contasse pros pais? Quantas crianças que às vezes se fecham e não conversam com os pais? Gente, conversem com seus filhos, tentam descobrir o que está acontecendo na escola, que às vezes as crianças chegam em casas agitadas, às vezes a gente no dia a dia a gente acaba não percebendo, né? Então converse com seus filhos, se eles estão agitados, o que está acontecendo na escola? Se eles não estão querendo ir para a escola, o que está acontecendo, né?
E isso é o que eu quero passar aqui pra vocês. Conversem com eles, ensinem eles a não ter medo do que é o certo. O certo é o horário de comida, é o horário de comida, é o horário... Ele tem que comer a comidinha dele, é a comidinha dele. Ele foi atrás, lutou pela comidinha dele. Ele não teve medo de ir lá sozinho, descer tudo lá e ir lá conversar com o subdiretor. Ele não teve medo, não teve vergonha, ele lutou, ele foi atrás, ele conseguiu comer a comidinha dele. Mas se ele tivesse ficado quietinho lá, abaixado a cabeça e chorando, feito o que a professora queria que ele fizesse, que ficasse fazendo exercício na hora da comida, só tem 40 minutos pra comer. E se a criança não, se ele, digamos que ele fosse fazer ali, ele não ia conseguir esses 40 minutos pra comer. Ele ia ficar sem comer, se bobear nem a metade da comida, porque ele come um pouco devagar. Então, criança é assim, né? Come um pouco devagar. Então, gente, horário de comida, hora de comer, hora de comer. Não pode deixar uma criança sem comer porque ela faltou outro dia, que nem foi culpa dela, nem foi culpa do meu